Aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Suquita, iniciando para vocês mais um vídeo. Isso mesmo, que dia da semana é? Hoje é quinta-feira, dia 28 de novembro do ano de 2019, 19 dias, né? Hoje nos Estados Unidos, hoje é o dia de ações de graça. Dia de ação de graça, que é uma comemoração, que eu saiba, posso estar enganado, é o único feriado ou comemoração, que é a única data comemorativa cristã protestante, né, do mundo. Pelo menos o que eu saiba, o Dia de Ação de Graça é a única comemoração cristã protestante que temos no mundo, né? A maioria das comemorações cristãs são católicas, né? É mista, né? Tanto católica, tanto protestante. No caso, o Dia de Ação de Graça é um evento, é uma comemoração protestante, né? Criada nos Estados Unidos há muitos anos atrás, e no Brasil se comemora, tá? Uma curiosidade aqui para vocês: Dia de Ação de Graças é comemorada no Brasil, principalmente nas comunidades de igrejas de matriz americanas, como a Igreja Metodista e a Igreja Presbiteriana, né? E também a Igreja Luterana, também de Martim Lutero, né? A Igreja Luterana também comemora o Dia de Ação de Graças, principalmente igrejas de matrizes americanas, né? Presbiteriana também, né? A Batista, a Igreja Batista, algumas igrejas batistas também comemoram. Comemora não, né? Celebra, né? Celebra o Dia de Ação de Graça. Mas o assunto que eu vou falar hoje não é ação de graça, é um assunto que eu estava ouvindo no rádio hoje, um assunto de uma preocupação extrema, que é o seguinte: sobre a questão da questão emocional que as pessoas têm durante uma partida de futebol, né? A notícia que eu estava ouvindo no rádio antes de chegar aqui é que durante a partida entre Flamengo e River Plate no último sábado, né? Muitos torcedores do Flamengo deram entrada em hospitais, não só no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, em São Paulo também, né? Tem muito flamenguista em São Paulo, tem mais flamenguista em São Paulo que santista, tá? Essa é a grande verdade. Deram entrada no hospital por princípio de infarto, né? E teve caso de 2 falecimentos. Eu fico pensando assim: por que isso ocorre? O que isso ocorre, né? E muitos vão dizer: mas que imbecilidade. Eu já vi gente, né, falando isso: que imbecilidade. O cara se infartar por futebol, os caras deviam se infartar por política, por outras coisas. Para se infartar por futebol é besteira. Aí eu fico olhando, pensando nessas pessoas que falam essas besteiras. Eu fico pensando, eu acho que não sabe de nada as coisas nem na metade. E eu vou explicar o que eu acho disso. Eu acredito que a pessoa, o torcedor, ele tem muita ansiedade, principalmente quem é torcedor do Flamengo, principalmente aquele torcedor que nunca viu o Flamengo ser campeão de Libertadores, nada, cria aquela ansiedade. Só que eu acho que quando chega o infarto, eu tenho uma tese muito complicada, mas eu tenho uma tese. Às vezes eu acho que a pessoa que se preocupa, que acaba tendo problema cardíaco no jogo de futebol, porque tem outros problemas acumulados. Você tem outros problemas juntos, né? E o futebol virou uma válvula de escape, só que a tensão do jogo é tão forte, a tensão por exemplo, igual o jogo do Flamengo, foi um jogo muito engrandecedor puro, foi um jogo de tensão mesmo, né? Para que, por exemplo, assistir o jogo de boa, sem, né, sem digamos, ter aquela torcida por um dos times, tudo bem, beleza. Mas aquele torcedor que estava vidrado e tal, eu acredito o seguinte: às vezes a pessoa, o futebol não é capaz, na minha opinião, um jogo, de fazer a pessoa ter um problema cardíaco. O futebol pode ser o que? Uma válvula de escape para fugir de problemas. Hoje em dia as pessoas têm um monte de problemas, 890 mil problemas. O torcedor pode ter problema, questão da família, né? Porque se você for analisar, a maioria dos infartos acontece fora de casa, no bar, e às vezes a pessoa tá no bar porque dentro de casa a situação é tensa, né? Então às vezes o cara tá com problema de família, problema emocional, problema conjugal, problema de um filho nas drogas, ou um filho nas drogas, fazendo coisa errada, e o futebol sendo esse lazer. Às vezes a pessoa está com dívidas, né? Às vezes a pessoa está angustiada essa pessoa está sofrendo tortura psicológica por outras pessoas, né? E tudo isso cria um acúmulo de emoção. Às vezes a pessoa está preocupada, de repente a pessoa vai fazer uma prova no vestibular no dia seguinte, ou no concurso no dia seguinte,
E aí o nervosismo da prova se mistura com o nervosismo do jogo. Porque se você for analisar, quando a pessoa está bem, se você for analisar, se você for contextualizar, quando a pessoa não está preocupada com nenhum dos seus problemas, a pessoa se preocupa com o jogo, mas a pessoa não fica tão nervosa, a pessoa fica tranquilo. E tem a consciência, pô, se o Flamengo perder, ótimo, se ganhar, maravilha, né, o torcedor, né, do Flamengo, pode ser qualquer outro time. Porque o que acontece? Para chegar ao ponto de nervosismo, de infarto, é porque tem coisas acumuladas. Você tem problemas na vida, então o nervosismo se acumula. Às vezes durante o jogo começa a dar um tique, pô, eu tenho que pagar o fulano, pô, eu não tenho grana para pagar o fulano, pô, o fulano tá me cobrando essa dívida, me pagou essa dívida, tal. Ah, fulano de tal, tá saindo com outro cara. Você mexe com 1000 preocupações externas dentro do jogo. Eu tô falando isso, eu vou falar uma verdade aqui pra vocês, vou revelar aqui uma coisa. Eu já falei em live, mas eu vou falar com uma profundidade mais grave. Quando eu tinha 10 anos de idade, em 1994, durante a Copa do Mundo de 94, durante aquela final antológica entre Brasil e Itália, os pênaltis, o Baggio chutando a bola para fora e o Brasil ganhando a taça, depois de 24 anos tal, e aquela história quadrada toda completou 25 anos, eu passei por uma situação parecida com o que os torcedores do Flamengo e também de outros times e outras conquistas de outros times passaram, que é o nervosismo extremo durante o jogo. Eu lembro, eu tinha 10 anos de idade, uma criança de 10 anos de idade ficando nervoso, é porque alguma coisa tinha. E houve uma coisa, né? Tinha uma coisa desagradável. E eu sofri um nervosismo tão grande, uma ansiedade tão grande, que eu cheguei a passar a mão e fiquei branco. Imagina, mais branco que eu sou, mas pálido, né? Meu pai, você tava, né? Sei lá, socorro, não cheguei a me desmaiar, mas eu fiquei nervoso. É um dos maiores surtos de nervosismo, uma das maiores níveis de nervosismo que eu tinha. E eu tinha só 10 anos de idade, e uma criança poderia infartar. Mas eu não estava nervoso por causa do jogo do Brasil, como muita gente estava querendo pregar. Ah, ele não pode ver jogo decisivo porque ele vai passar mal, ele não pode ver jogo no estádio que ele vai passar mal, né? Mal sabe que eu ia ver jogos até decisivos, eu já vi decisão de pênalti no estádio, eu fiquei tranquilo, né? Depois de uns tempos ali. Então a questão era que naquela época, 1994, naquele período da Copa do Mundo, eu estava na segunda série de uma escola, numa escola que, bom, você sabe a história, e tinha uma professora que me odiava por todas as forças, uma professora que me escolheu para me perseguir durante... Uma professora, na verdade, a história é o seguinte, né? Ela entrou no colégio para substituir uma outra professora que tinha pedido licença, não sei porquê, e ela substituiu essa professora. Entrou e virou professora titular. Só que o curioso é que o dia que ela estreou foi justamente dia 9 de maio. O mesmo dia que estrearam Castelo Rá-Tim-Bum e Éramos Seis, a versão do SBT. Ou seja, dias históricos da minha vida. Eu já falei isso aqui no canal. E essa professora entrou e ela me perseguia. Ela meio que gritava comigo e me xingava. Ela gritava o meu nome alto em frente de alunos, por isso que até hoje eu tenho um trauma que o meu nome seja gritado alto, né? Por tom nervoso, um trauma desde a época. Por isso que eu fico em pânico quando a pessoa grita o meu nome, verdade. Então a pessoa grita o meu nome, ela gritava o meu nome comigo, e eu fazendo a lição certa e ela gritando. Ela fez isso por várias semanas. Isso no mês de maio e no mês de junho. E eu lembro que no dia 24 de junho, dia que coincidiu com o jogo do Brasil contra Camarões, o segundo jogo daquela Copa do Mundo em 94, naquela época a gente saía mais cedo, o jogo ia ser às 5 horas da tarde, na verdade, o horário que a gente saía do colégio era às 5 horas. O jogo ia ser às 5, a gente ia sair às 3 horas. Entrava às 5, mas naquele dia era 3 horas. E a gente ia sair e ir embora para ver o jogo e tal. Aí, ótimo, beleza.
Só que, o que eu fazia naquela época? Eu era uma criança, e depois vira uma pessoa, meio que solidário. Eu pegava, eu via coisa suja no chão, eu catava e jogava no lixo. Professores anteriores elogiavam muito o que eu fazia. E eu continuei fazendo. Aquela filha do capeta, aquela professora que na verdade era ser de Satanás, ela me deu uma bronca, para não falar um esporro, mas não é porque ela tá dando bronca porque eu estava errado em fazer. Ela estava dando bronca porque ela não admitia que alguém fazia uma coisa que seria legal. Que ela não admitisse que eu fazia uma coisa legal. Porque ela pegou eu e mais 2 alunos para perseguir naquele colégio. Então ela começou a me maltratar, ela começou a manipular a nota. Eu fazia uma atividade, uma nota que era para ser uma nota tal, ela jogava a nota para baixo. Ela me xingava, ela manipulava alunos para me xingar de débil mental dentro daquele colégio. Por isso que eu não gosto de ser xingado de uma coisa que eu não sou, né? Isso até hoje. Por isso que eu criei aquela ideia de eu não ser, que eu não sou louco, não existe o louco, né? Existe o ousado, o louco é o deficiente, né? Por causa dos maltratos que eu sofria naquele colégio, de uma coisa que eu não era. Eu era xingado, perseguido, maltratado. Essa professora, eu acho que ela só não me agredia para não ir para cadeia, né? Porque o plano dela me dá soco na minha cara. Mas ela me xingando e dando bronca, gritando comigo, não bronca, ela gritando comigo com voz grossa, era o mesmo efeito para uma criança de 10 anos, era o mesmo efeito se eu tivesse levado um soco na cara, um tapa na cara, é a mesma coisa, né? Era a mesma coisa, humilhação. Nossa, eu cheguei em casa sempre chorando naquela época. E aí esse dia 24 foi o dia, digamos, da gota d'água. Foi o dia crucial para mostrar realmente o que ela era. E ela estava meio que me maltratando. E eu saí de lá, daquele colégio, eu mesmo comecei a virar pro colégio e mandar ela tomar naquele lugar. Eu tinha 10 anos de idade. Para uma criança falar um palavrão e desabafar um palavrão, porque a coisa é ruim, a coisa foi pesada, o machucado foi pesado, né? Principalmente numa época que você falar palavrão é a mesma coisa de você ser condenado à morte, né? Eu xinguei, mandei ela para aquele lugar. Claro que na saída da escola ninguém estava ouvindo, tava tudo vazio, o pessoal já tinha ido embora para suas casas para poder ver o jogo, né? As ruas já estavam totalmente vazias, né? A galera tudo em bar ou nas suas casas vendo o jogo, né? E aí, quando chegou a final da Copa do Mundo, Brasil e Itália, foi nas férias, né? Num dos momentos de paz que eu tinha naquela época, um dos poucos momentos de paz que eu tinha no ano de 1994, houve a final da Copa. E aí o que acontece? Era uma ansiedade que tem de ver o Brasil campeão pela primeira vez, né? Eu nunca vi o Brasil ser campeão. O Brasil foi campeão em 70, né? E depois ia ver mais uma vez em 2002. E aí o que acontece? Vemos o jogo e tal. A minha mãe fez um bolo, a minha mãe fazia um monte de coisa pra gente ver o jogo, né? Tomar refrigerante, um monte de coisa. O clima de festa. Camisa do Brasil, né? Eu tava com a camisa de 82, que meu pai tinha comprado na loja que ele trabalhava no MAP em 82, naquela época eles vendiam camisa do Brasil. E ele tinha guardado, eu usei a camisa do Brasil, que tava dando sorte. Eu só não usei a camisa do Brasil no jogo contra a Suécia que o Brasil empatou, né? Mas os outros jogos eu usei. E beleza, tal. Aí quando chegou nos pênaltis, né? O jogo até tava... Eu não tava tão nervoso na hora do jogo, assim, né? No finalzinho até que eu tava meio nervoso. Mas nos pênaltis, pelo amor de Deus, na hora dos pênaltis a tensão vem. Eu fiquei pálido, passei mal. E por que eu passei mal? Porque eu lembrei durante o jogo que isso foi no dia 17, que depois de dali 2 semanas eu ia voltar pro colégio e eu ia encontrar a maldita professora, a filha do diabo, né? Que ela é uma filha do diabo, essa professora. E eu lembrei antes dos maus tratos que ela tinha feito comigo antes. Então no meio do jogo veio um mini flashback na minha cabeça, né? Veio uma lembrança, um choque na minha cabeça, assim, uma lembrança. Para uma criança de 10 anos, uma coisa meio assustadora. Para mim, até que de boa, tá? Para adulto, até que de boa. Mas para criança de 10 anos em 1994, era uma coisa muito assustadora. E aí eu comecei a ficar muito nervoso e preocupado. Misturei o nervosismo de voltar para o colégio e misturei o nervosismo do Brasil não ter feito o gol. E da preocupação da Itália fazer gol, né? E aí eu
houve os pênaltis, tal, houve o desabafo, tal. Mas depois de alguns dias eu voltei a ficar nervoso. Uma coisa que o pessoal não percebia é que depois de 4 dias, depois da final da Copa do Mundo, eu voltei a ficar nervoso. Mas o nervosismo que eu tava é um medo de chegar no colégio e ela me maltratar. Como é que ela já fez? Ela fez isso, né? Ela me torturou até o final do ano, né? Muitas coisas até mais graves iriam acontecer nesse período entre agosto até o dezembro de 94. Então é que ela manipulou notas para me repetir de ano a criando, né? Eu falo mesmo se boca cheia, né? Ela era uma malandra, era uma professora, além de ser vagabundo, uma pessoa que me xingava, que me odiava, era uma marginal, né? Era uma professora criminosa, um termo pesado mesmo, mas era uma criminosa, né? E virou coordenadora do colégio no ano seguinte, né? Escola particular tudo pode acontecer, né? Bom, tudo bem. Então, o que acontece? E aí eu fui perseguido por essa professora, e durante a Copa do Mundo, durante o jogo do Brasil e Itália, eu fiquei tão nervoso, que eu acumulei. Então, os meus pais achavam erroneamente que era o futebol que estava me fazendo nervoso, não era. Tanto é que na Copa de 98, quando teve a decisão, eu fiquei triste, eu chorei, só que eu fiquei tranquilo. Na final da Copa do Mundo, no ano de 2002, eu fiquei tranquilo. Nas finais das decisões dos clubes, na qual, no caso do Corinthians, as decisões naquela época, eu ficava tranquilo, né? O Mundial de Clubes eu ficava tranquilo quando o Corinthians foi campeão, brasileiro eu ficava mais tranquilo. As decisões que a seleção de vôlei, principalmente aquele jogo da Liga Mundial contra a Sérvia em 2013, né, que foi pro tie break, eu fiquei até nervoso assim, mas nervoso tento controlado, porque eu tava tranquilo, uma alma boa, tranquila, mas eu tava nervoso controlado, porque o jogo também deixava todo mundo nervoso naquele jogo, né? Que foi pro quinto set em 2013. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo só falando desse jogo. E outras coisas também, recentemente, a Copa do Mundo de 2018 eu fiquei tranquilo. Teve um dia quando o Corinthians foi rebaixado que eu mesmo até conversei com meu primo que foi me visitar depois do jogo. Falei, não, o importante é a gente ter outras preocupações na vida do que o futebol e tal. Depois eu fui amadurecendo, fui crescendo. E aí eu fui colocando o futebol como um entretenimento. E claro que a vida te preocupa em outras coisas. Aquilo que te atrapalha no dia a dia. O futebol é uma diversão, né? Então esse caso que eu vejo da torcida do Flamengo é o acúmulo. Porque também tem a paixão, né? A pessoa apaixonada ama o clube, ama o Flamengo. Mas para chegar a um ponto de infarto, com certeza algum problema emocional extra se juntou. Às vezes às vezes tem gente que está com problema sentimental, está com problema, às vezes, de saúde de alguém, e acumula essas preocupações. É uma tese que eu tenho. Mas o jogo no último sábado foi jogo, cardíaco. É jogo que eu vou falar, quem era flamenguista, pelo amor de Deus.